Oi, oi, boa noite! Galerinha do replay, né? Enquanto o Instagram tá aqui chamando as pessoas, tô aqui para dar uma boa noite para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui. Boa noite. Tô aqui tentando fixar. Tem um problema em fixar aqui o tema, gente. Mas vamos lá. Hoje, nossa live vai ser a continuidade, né, da aula sobre Low Food Maps. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né? E compartilhar com vocês por que eu resolvi fazer o desafio Low Food Maps. Deixa eu colocar aqui um filtro, né? Porque ninguém merece. Pronto. Vamos lá. Eu vou chamar a Marcela, né? Pra gente conversar um pouquinho, que é a Nutri, que a gente tá participando do desafio. E aí ela vai também me ajudar aqui a conversar com vocês sobre o tema, tá bom? Boa noite, Thiago. Boa noite, Juliana. Vamos entrando. Quem tem interesse no tema. Quem tem interesse no tema. Marcela, chegaste? Cheguei. Deixa eu colocar um filtrozinho aqui, que tá E tenso o eu negócio botei um hoje. aqui pra tapear. Hoje eu tô melhor, tô com a cara menos redonda. O dia foi cansativo. É. Ontem foi problema, né? Tá um pouquinho melhor, também não gostei muito não. Mas tá melhor que ontem ainda. É, ontem deu um negocinho, mas deu tudo certo. Espero que todos que estão aqui hoje estiveram na live de ontem para entender melhor, né? E quem não esteve, depois a gente vai falar mais sobre isso, vai botar nossa live no YouTube para a galera entender melhor essa questão do protocolo Food Maps. Vamos ver, deixa eu só compartilhar aqui mais pra ver se a galera entra. Eu vou esperar um pouquinho, né, o pessoal entrar. Vamos sim. Compartilha. Você quer fazer uma introdução sobre o que é FODMAPs novamente, bem superficial para quem não estava ontem? Assim, bem sucinta mesmo, para eu poder me aprofundar, né, sobre o porquê que eu decidi, né, fazer o Low Food Maps. Sim, sim, com certeza. Vocês estão me escutando bem? Espero que todos estejam escutando bem. Tem um barulhinho aqui de moto, mas vamos lá. Então, gente, o protocolo Low Food Maps, ele serve basicamente assim para pessoas que têm a síndrome do intestino irritável e para outras muitas patologias e sintomatologias, né? A Ana para endometriose, que a gente vai falar mais sobre agora. Tem também doenças crônicas, doenças inflamatórias, desculpa, do intestino. Tem também a questão de pessoas com muita alergia, né, de pele principalmente. Pessoas que têm muitas cólicas intestinais, má digestão constante, não sabe o que é que está acontecendo. Muita constipação ou diarreia assim, contínua. Gases em excesso. São muitos sintomas. O protocolo serve para muitas coisas. Além desses sintomas, também serve para como se fosse dar
uma respirada no intestino, né? Dar aquele ar de renovação, né? Porque a causa que ele faz isso é que ele não, os alimentos altos em FODMAPs, ele fermenta muito as bactérias do intestino. É como se os alimentos FODMAPs, altos em FODMAPs, eles fossem uma comida para as nossas bactérias ruins. E aí muitas vezes isso acontece e a gente meio que entra em disbiose, né? Que é um desequilíbrio nessa microbiota de bactérias ruins com bactérias boas. Umas ficam muito acima das outras e isso não é para acontecer. Então, o protocolo Low Food Maps ajuda muito nesse quesito, né? O protocolo Low Food Maps acontece a gente tirando esses alimentos alto em Food Maps, cuidando desse intestino, né? Depois da retirada e depois reintroduzindo e o paciente conseguindo mapear quais são os alimentos que fazem muito mal a ele, que dão todos esses sintomas, e aí ele consegue viver uma vida com mais qualidade de vida. É basicamente isso. E aí a Ana, Isso. né, me procurou, a gente fez uma anamnese dela, e aí viu que ela realmente estava precisando de dar uma respirada nesse intestino. E aí a gente, vamos entrar com o protocolo Low Food Maps. E ela se deu assim, eu vou fazer de verdade. E aí deu certo. E por isso que a gente está aqui, ajudando outras pessoas, né? Eu quero que você Exatamente. conte o seu relato, como foi o protocolo para você, como foi essa experiência, os pontos ruins, os pontos bons. Quero ver, quero saber. E todos nós queremos. Então, eu queria hoje conversar com vocês, né, sobre a minha experiência. Queria, né, que Marcela também introduzisse um pouco justamente, né, para dar esse olhar de um profissional, explicar para vocês. E antes de eu fazer, né, a Low Food Maps, e conversar com Marcela a respeito, eu já tinha uma noção do que era, né, esse tipo de dieta, porque pesquisando aqui, né, é normal do meu perfil procurar métodos e tratamentos para poder reduzir alguns sintomas. E eu fiz diversas coisas, né? Eu, obviamente, como terapeuta holística, algumas das estratégias que eu uso são naturais, são fitoterápicos, mas eu percebi que o meu intestino, mesmo cuidando, mesmo comendo muito bem, ele ainda não estava funcionando corretamente. E eu sempre, né, eu acho que até é praxe para algumas portadoras de endometriose, consumir suplementos vitamínicos, alguns fitoterápicos. E eu estava consumindo bastante coisa e mesmo assim eu não estava sentindo, né, uma melhoria, né, algo que pudesse assim ser mais conclusivo. Tipo assim, eu tô fazendo e tá dando certo. E eu não estava sentindo isso, eu estava sentindo que estava faltando alguma coisa. Só que eu já estava me alimentando muito bem, já estava, né, suplementando, já estava fazendo esse tipo de estratégia. E mesmo assim eu sentia ainda os inchaços, eu ainda me sentia um pouco dolorida, fadigada. E eu fui com essa queixa, né, para Marcela. E aí foi que ela falou do protocolo Low Food Maps. Eu já conhecia de ouvir falar, já até tinha feito postagem aqui sobre isso, mas nunca tinha cogitado fazer certinho. Porque alguns FODMAPs eu já sabia que me faziam mal, então eu já evitava, né? Que era o caso do feijão, da couve-flor. Então, esses eu já sabia que me faziam bem, então eu já evitava. Já era algo que eu, assim que comia, né, percebia de cara. Mas não tinha noção que existiam outros alimentos, a relação deles, a quantidade, não sabia de nada. E aí, né, eu fui conversar com a Marcela e ela propôs fazer esse desafio. E ao decorrer desse desafio, eu vi ganhos, né? Coisas que me ajudaram a melhorar, não só na questão do intestino, mas dos sintomas relacionados à endometriose. Endometriose e adenomiose, que são hoje, né, as doenças que eu tenho. E aí eu estava lendo, até para poder conversar mais com vocês a respeito disso, que existe estudos sobre a relação síndrome do intestino irritável e endometriose. E a quantidade é muito, muito alta. É 38%, de 38% a 40%. Então, você já vê que é comum em portadoras de endometriose sentirem
esses sintomas de diarreia, constipação, inchaço, gases. E muitas Dores vezes a gente só... abdominais. dores abdominais e a gente só pensar que é culpa da doença. Não é que não seja, mas às vezes uma melhoria na dieta, uma dieta mais, né, correta, já melhora, né, esses sintomas e você consegue mudar, né, a sua vida, mudar a sua forma de viver com a doença. E eu quis, né, compartilhar isso aqui com vocês. E aí eu, né, desafiei Marcela a fazer o desafio comigo. Eu falei, vamos fazer, insisti bastante na época e ela aceitou fazer o desafio. A gente fez, né, o primeiro desafio, acho que em agosto. Foi agosto, né? Isso, tem 2 meses. Julho, agosto, não lembro agora. E foi Terminou muito interessante. E foi muito interessante porque a gente conseguiu ver em outras pessoas com outras patologias também, né, outras doenças, além também da endometriose, porque teve meninas lá com endometriose, como a doença era assim, não posso dizer que regredida, porque assim, não tem como a gente comparar, né? A gente não comparou exames, mas se tratando de sintomas, como eles diminuíram. isso. E foi muito legal mesmo. E aí, eu queria compartilhar com vocês como foi semana a semana. Marcela está aqui para não me fazer mentir. E aí, se tiverem alguma dúvida, né, ao Já decorrer, pode aí podem ir mandar. perguntando. Isso. Parabéns pela iniciativa. Isso, pessoal, vão perguntando. A primeira semana que eu fiz com Marcela, basicamente, ela tirou uma série de alimentos, né? A Isso. primeira semana é muito decisiva, assim, né? Em como você vai começar a fazer essa limpeza, vírgula, né? Mas tirar os alimentos que são FODMAPs. Se E você eu passa sofri pela bastante. primeira semana, já passa pelas outras tranquilas, né? Gente, vocês pensam assim, a primeira semana é o inferno, mas depois vai melhorando tanto, você vai já sentindo a partir da segunda semana tantas melhorias que você começa a já falar assim, opa, tô sentindo alguma mudança. E é rápida, se você levar em consideração que são 2 semanas é muito rápido, Muito né? rápido, muito, muito rápido. É muito Para rápido. regredir o sintoma, para ter uma remissão de um sintoma, é muito rápido. É E é por muito isso que as rápido. pessoas. E o que... Fala, pode falar. É por isso as pessoas elas se seguram. Ai, meu Deus, a dieta é muito restritiva. Não é muito restritiva assim como vocês pensam. É uma dieta um pouco restritiva, sim, mas ela tem uma data para começar e uma data para terminar. Então, é só naquele período ali que você vai estar sem aquele alimento e você vai ter remissão de sintomas e vai mapear ainda o que te faz mal. Então, não tem coisa melhor, gente. Sério mesmo. Pode continuar, Ana, com Olha, relação. e Nanda até que participou lá do nosso protocolo. O protocolo Low Food Maps é maravilhoso. Ela participou lá, fez, né, com a gente, e ela viu realmente essa melhoria. E realmente é muito significativa. Uhum. Então, voltando. Minha primeira semana foi a mais difícil, porque foi a que eu tive que, além de reduzir, né, drasticamente alguns alimentos, tive que tirar outros. Eu não tive problemas com frutas, eu já não comia tantas, e as que não podia comer já não faziam tanto parte da minha rotina, né? A exemplo da maçã, né? Já não comia tanto, não comia tanta manga, só o abacate, que eu até comentei com Marcela, porque ele pode ser consumido depois de um tempinho, mas tem a quantidade específica, e era algo que eu já usava muito, né, no meu dia a dia. Abacate aqui não Sim, falta. Então, eu tive que controlar um pouco isso, porque eu comia abacate de manhã, tarde, noite, no almoço, na janta. E aí verdade. eu tive que controlar um pouco isso. A cafeína foi um problema para mim, né? Porque, como a Marcela explicou ontem, né, a cafeína, ela não é um FODMAP, mas ela dá gatilhos ruins, né? Ela prejudica
Né, Marcela? Ela é um Explique melhor alimento sobre a cafeína. gatilho, isso, ela é um alimento gatilho. Ela através da cafeína, pode surgir vários outros sintomas, como esses que eu falei anteriormente, ou também através de outros alimentos gatilhos que existem fora do protocolo, como alimentos ricos em gordura, como industrializados, né, embutidos, tá ali o presunto, o peito de peru, a linguiça. A Também tem pimenta, né? isso, a questão dos condimentos, a pimenta, alguns outros condimentos, aqueles temperos mais industrializados, são alimentos gatilho, né? Então a gente tem que tomar cuidado também com esses alimentos. Apesar de não serem alto em food maps, mas eles são alimentos gatilho e podem sim vir a causar sintomas e vir a causar um pouco de confusão na cabeça de quem procura fazer esse protocolo sem o acompanhamento, ou então acha que, não, não é food maps, vai pesquisar ali, não pergunta ao profissional. Aí, não é food maps, vou comer. Às vezes pode causar, sim, um certo sintoma. E aí a gente tirou a cafeína de você, né? Foi um pouco difícil, mas foi tranquilo depois que passou uns 3 diazinhos ali sem. E conseguiu ali driblar esse ponto. É. Então, aí a cafeína foi uma dificuldade que eu tive. E além disso, foi o alho, a cebola, né? Que são polióis, é isso? O alho e a cebola são oligosacarídeos. Pronto. São oligosacarídeos e eu tive que aprender, né? E graças às dicas que a gente foi colocando lá, as receitas, né? Porque tem alguns macetes que a gente consegue para poder dar mais gosto, né? Aos alimentos. E isso facilitou um pouco o processo, né? Quando a gente pega um macete, a gente vê as coisas que podem ser substituídas, as ervas que a gente usa, que dão bastante gosto. Então, eu aprendi a fazer algumas substituições. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. É o arroz. Eu sempre fazia o arroz com alho, né? Cebola nem tanto, mas principalmente alho. E aí eu substituí por uma folha de louro. Uma folha de louro faz um sabor, dá um sabor, uma só, no arroz todo, que vocês não têm noção. Se vocês quiserem, podem testar, tá? Uma folha de louro faz total diferença. E aí deu um gosto, porque eu não gosto, eu já não sou tão fã de arroz. Quem me acompanha aqui sabe que eu já não sou lá tão fã de arroz. Mas eu achei interessante colocar o arroz, principalmente porque alguns dos alimentos que eu consumia, por exemplo, a beterraba, o chuchu, não podem ser consumidos muito, né, Marcela? Então, aí eu só vou Isso. voltar com meu arrozinho esse tempo, né? E aí eu só gosto de comer se for bem temperado. Aí senti Aham. essa falta de botar um alho, uma cebola, e aí comecei a fazer essas substituições e foram muito boas. A folha de louro no arroz, a cebolinha, né? A parte verdinha da cebolinha nas carnes, né? Em algumas partes assim mais que pega o gosto para cozinhar. Foi muito bom para mim. Eu consegui substituir esses alimentos dessa forma, fazendo esses macetes. E Tem aí na primeira semana A gente dá várias dicas de como você não sentir falta desses temperos, que são meio que culturais, né? Na nossa rotina, no nosso dia a dia. O alho e a cebola, meu Deus. As pessoas, às vezes, quando sabem disso, elas, como é que eu vou viver sem alho, sem cebola? Não dá, não sei o quê. E nem procura parar, pensar, ter criatividade. A gente ajuda muito nesse quesito também, lá no grupo de desafio também. Tem vários macetezinhos que aí não pode dizer aqui, né? Senão vai liberar o segredo. Mas a gente dá várias dicas aí para vocês não sentirem falta. E dá muito certo, viu? Às vezes tem gente que, meu Deus, eu não sabia disso. Parece que é uma descoberta assim milenar. Então, pode continuar. Então, aí essa primeira semana eu senti falta, né, desses alimentos. Na segunda, eu já tive uma melhoria tão significativa que ela até refletiu. Eu não sei se basicamente era um inchaço, né? Mas refletiu tanto assim no tamanho do abdômen
que eu fiquei assim, chocada. Eu até tirei foto, até. Não, o intuito não era emagrecer, tá, gente? Não é uma dieta que você vá com esse intuito. Apesar de que, dependendo da dieta que você siga hoje, fazer ela já vai dar, né? É, vai fazer com que você perca algum peso, mas não é o intuito do protocolo. O intuito do protocolo é realmente organizar, dar um descanso desses alimentos. Um exemplo muito comum, né? Existe uma relação muito grande entre portadoras de endometriose e adenomiose e disbiose. Então, eu fui muito Uhum. pensando nisso, né? Além dos sintomas que eu tenho, do inchaço, da constipação, também, né, melhorar essa questão da disbiose, fazer com que eles trabalhem lá com simbiose, né? Então, eu não fui com esse intuito de emagrecer, né? Então, eu foquei mais nessa parte da saúde, mas acabou que foi uma boa consequência. A consequência de você se sentir bem mais humorada, né? Você tá com um humor muito bom, você sentir que os alimentos estão me fazendo bem e não mal, porque é uma coisa muito chata e chega a ser gasturento, né? Gasturento aqui do Nordeste, Nordeste gosta de falar gasturento. É você comer, saber que você está comendo até alimentos saudáveis, mas você não saber por que que você está se sentindo mal. E Uhum. aí muitas pessoas pensam que é problema de estômago, né? Acho que problema de azia, má digestão, mas às vezes são os alimentos mesmo, mesmo saudáveis, a gente tem algum nível de intolerância, algum nível, né, É. de E, sensibilidade, né, a esse alimento e, e vem às aí para poder. E às vezes as pessoas acostumam com esses sintomas. Ah, eu sinto uma má digestão pós-almoço, é normal para mim. E não é normal. Não é normal você acordar inchada, não é normal você ter dor de cabeça constante, não é normal você se sentir mal após o almoço. Isso não é normal, gente. Tem alguma coisa errada. E aí você tem que ir lá e investigar. E muitas das vezes o protocolo Low Food Maps ajuda nesses sintomas. Muitas vezes, assim. Na verdade, assim, não é que esse protocolo, tipo, vai resolver para todo mundo, né, Marcela? Mas eu É, acho que tem uma adesão muito alta, muito sim. alta. A, de- Não sei, a, 70%. Assim. a gente tem esse número em relação ao intestino irritável, né? A síndrome do intestino irritável, em 70% das pessoas, ela tem sucesso com esse protocolo, né? As pessoas conseguem realmente a remissão dos sintomas melhorar, assim, drasticamente em relação à síndrome. Quanto as outras questões, a gente tem relatos, não tem números ainda. Ainda não temos números, né? Não vi nenhum estudo com números, mas em relação à sintomatologia, eu vejo uma melhora significativa, sim, assim como você teve com outros meus pacientes também. Com as meninas do nosso desafio passado, você viu, a gente viu depoimentos, assim, incríveis, lindos, principalmente da nossa desafiada, né, que tinha diarreia e nem conseguia sair de casa. E aí, assim, ela ficou extremamente feliz, um protocolo que ela fez de 4 semanas, ela conseguiu mudar. Tá travando aqui para mim. Melhorou? Travou aqui para mim, Marcela. Travou um Travou, pouco. para ainda. Travou para vocês, meninas? Gente, como é que tá aí a imagem, o áudio? A imagem para mim tá ok, tá ótima. É Agora só o áudio que travou um pouquinho. foi. Enfim, como eu estava falando da nossa desafiada, que ela teve essa questão da diarreia muito forte e ela não sabia mais o que fazer. Primeiro, eu acredito que ela achava que era normal isso, foi algum alimento que fez. Só que aí foi passando, passando e ficando cada vez mais ali aquele hábito diário nela e aí não estava conseguindo, chegou a não conseguir sair de casa, né, com o marido. E aí ela fez o protocolo Low Food Maps e essa diarreia sumiu. Conseguiu Mas mapear o que fazia mal. eu acho, Marcela, assim, que não era nem que ela achava normal, sabe? É porque às vezes você vai num médico, vai num local, e aí falam que é só questão psicológica. E aí você só se apega a isso, você acaba trazendo aquilo, mesmo sabendo que não é normal, você acaba acreditando que é o seu normal.
Só que isso é triste, sabe? Porque a gente não deve achar normal viver mal. E eu Exato. digo isso em relação a qualquer sintoma. Eu não estou falando só do inchaço, né, das dores abdominais, o que quer que seja. E é algo, infelizmente, muito comum, né, em portadores de doenças no geral, principalmente as crônicas, né, trazendo para cá síndrome, né, do intestino irritável, endometriose, o que quer que seja. Você vai para qualquer lugar, mostra a sua barriga inchada, a pessoa diz é normal, né? É normal, é só dizer que é normal e pronto. E não é. E é uma situação muito, muito, muito chata, sabe? Eu sei porque eu já fui em diversos médicos, né? E nenhum chegou para mim e falou: olha, provavelmente, né, melhorando seu intestino, você vai conseguir controlar alguns desses sintomas. Uhum. E quando você descobre isso, né, parece libertador. E é muito, muito legal. É E uma foi por isso, esperança. né, que É. é uma esperança. E foi por isso que eu trouxe, né, e insisto bastante em falar, né, aqui no meu perfil, que é feito para mulheres assim, que sofrem com isso. Muitas. Eu fiz, sabe, Marcela? Não sei se você viu, mas eu fiz recentemente uma caixinha de quais são os sintomas que você sente, né? Uma caixinha de sim ou não. Sim, sim. Aí coloquei, você sente esse sintoma, você sente esse sintoma. E o sintoma que deu mais, por incrível que pareça, que eu fiquei assim abismada, foi gases. Você sente gases? Foi quase 90%. Você sente gases. E abaixo disso foi a questão do O inchaço inchaço. abdominal. Aqui também no meu Foi em perfil, seguida. o inchaço é campeão. Eu coloco uma enquete e o inchaço dá sempre campeão. É incrível. E as pessoas Eu acham fiquei que é abismada. normal. Não, não é. Tem Eu alguma fiquei coisa errada. abismada porque Seja no tem alguma coisa hábito errada. alimentar ou lá no organismo mesmo. E eu fiquei abismada porque, se tratando de endometriose, você pensa logo, é simplesmente uma doença do útero, né? Uma doença, e aí pensei, vai dar mais cólica. Mas deu mais sintomas que tem relação com desbiose, que tem relação com o intestino, Sim, entendeu? Então, para a gente ver, gente, não desconsiderar as questões intestinais, intestino, a conexão, né, intestino-cérebro, e como isso afeta nosso humor e como isso afeta a nossa vida. Por isso que eu bato na tecla que não é só uma doença ginecológica, não é só uma doença psicológica, no caso da síndrome do intestino irritável, né? Porque a menina que participou do desafio falou, eu disse, eu já estava, essa foi minha última esperança, de vir aqui e tentar algo na alimentação, porque eu estava tratando com ansiolítico, né? sim. Aí é complicado. Não é que não seja, a gente sabe que tem relação psicológica em qualquer doença. Você não tá estando bem psicologicamente falando, você também afeta a doença. Mas não é só isso, né? Então, eu preciso pontuar isso aqui também. Aí sim, voltando, né? Aí a minha segunda semana foi maravilhosa, já foi muito boa. Só que o que que aconteceu, né? Chegou até a minha fase da reintrodução, que não é uma fase muito fácil, porque às vezes a gente quer ficar. É a hora de testar, né? É a hora de testar o seu corpo, ver como ele lida com aqueles alimentos, as quantidades. E isso é um teste, gente, que vocês vão fazer. Eu digo assim, não vou dizer para sempre, mas que vocês constantemente vão estar fazendo. Porque Uhum. às vezes vocês consomem um pouquinho mais de leite, às vezes vocês consomem um pouquinho mais de algum alimento, e às vezes aquele outro você tem que comer menos ainda. Vocês, poxa, mas não sei o que está acontecendo. Esse aqui que eu pensei que fosse, né? Eu pensei que eu fosse poder comer mais dele e eu não. Tá me dando gás, tá me deixando mal, tá, né? Inchada. E aí vem a fase de introduzir na terceira semana alguns alimentos. Aí, deixa eu lembrar aqui quais foram os que eu mais me senti mal. Um foi o xilitol, né? Eu até comentei com Marcela ontem uma história recente do xilitol, mas um desses, acho que foi um dos primeiros que eu testei, foi o xilitol, que eu comi uma alguma coisa assim, não me lembro agora, não sei se foi um beiju, Foi um alguma coisa produto assim. rotulado fit, né? Que geralmente a galera acha que não tem açúcar, mas tem ali o adoçantezinho. E aí o xilitol deu uma reação bem pesada nela.
Geralmente os polióis que são o xilitol, eritritol, maltitol, a ervilha, a É. melancia, né? Aí eles dão um pouco mais de reação, sim. Eles são, assim, campeões, aquele grupinho campeão em dar sintomas. Então, aí eu fui A testar ele, Jéssica falou que não tinha. consigo beber leite com tranquilidade, mas repolho quase me mata. Repolho é complicadinho também. Repolho é um dos meus também. Eu não, eu acho que é quase nada que eu consigo assim Consumir. tolerar. Uhum. Eu tem que ser muito pouco, pouco mesmo. E olha lá, assim, não vou mentir, eu hoje como quase nunca. É só se realmente tiver algum prato que tem aí, se eu quero testar, quero comer, porque. E olha que assim, eu gosto muito de repolho. Eu acho gostoso fazer um refogado, né? Botar uma cebola. Olha, eu só gosto de coisa que tem muito fonte de neve. Eu gosto de fazer um refogado de cebola, brócolis, repolho. É Aí complicado. depois morde e não sabe o que foi, né? Aí Mas eu agora já sabe, né? fazia. Antes não sabia, mas agora já Mas sabe. eu gosto pra caramba. Aí eu comia bastante repolho, reduzi, né, drasticamente o repolho, porque ele também é um dos que eu percebi de cara. Repolho, couve-flor, o feijão também. O Feijão, brócolis. principalmente o normal, né? O feijão carioca, o feijão preto. E aí eu comecei a introduzir, inclusive, o feijão. E Marcela até falou, Ana, reintroduz o feijão em algum momento, né? Pra testar. Eu tava com medo até. Eu disse, não, meu Deus, mas bote pouco. Aí eu reparei que 2 colheres, se for um feijão que ficou um tempo, né, de Fez o molho, aí molho. eu ainda consigo tolerar umas 2 colherzinhas assim de feijão. Mas se for para comer uma feijoada, aí já não dá para mim. Já não consigo tolerar bem. Aí eu já sei que O ou bom eu como ou passo também mal. desse protocolo, o bom do protocolo é essa questão também da quantidade, né? Tem coisas que a gente não pode comer muito. E aí é só reduzir a quantidade e você tolera facilmente. Seu intestino consegue ali fazer o metabolismo correto e aí você consegue digerir normal sem ter problema. Então, aí foi o caso, né? Feijão é 2 colheres, se for bem feito, se não for dormido, também tudo isso influencia, né? Porque ele fermenta. Aí outro que eu Exato. pensei, o xilitol, eu fiquei impressionada, gente. Eu nunca que eu saberia que eu tinha tanta intolerância ao xilitol. E realmente, porque assim, é um produto que é muito vendido na low carb, né? Então tem gente que tá aí crente abafando que tá, né, fazendo uma coisa que vai desinchar e acaba saindo pela culatra. Eu tô falando isso não é para deixar de fazer um low carb nem nada tipo, não. Eu tô falando assim, pra gente se atentar, né? Porque às vezes você tá culpando outro alimento e não tá. Xilitol, eu nunca que eu soubesse. Nunca. Eu só aprendi no desafio que o xilitol era assim, nesse nível, sabe? Óbvio que as pessoas consomem menos, né? É uma coisa que você consome uma colher, outra, mas o pouco que bota é muito diferente, você já sente Sim. logo. Eu, A pelo Jéssica, menos, um pouquinho. a Jéssica falou ali, Marcela, por que xilitol é mais irritante que o eritritol? Não é que é mais irritante, depende muito do organismo da pessoa. Tem pessoas que toleram mais o xilitol e tem pessoas que toleram mais o eritritol. Eles vêm basicamente do mesmo local. Da mesma família. Isso. Eu esqueci até de falar ontem, mas o protocolo Low Food Maps e a sintomatologia é muito particular nas pessoas, sabe? Tem pessoas que, como eu falei, elas toleram certas coisas, outras que não, e elas podem ter os mesmos sintomas, mas cada microbiota tem uma impressão digital, nenhuma é igual. Então você pode sentir um sintoma, eu posso sentir o mesmo sintoma que Ana, mas eu posso tolerar melhor o xilitol do que ela, entendeu? Depende muito do organismo. É. E ela até comentou aqui, adoçante, né? No geral, né? Açúcares, adoçantes tem que ser exceção na dieta das pessoas. E é mesmo. Tem que ser assim, para exceção da exceção. Acostumar o paladar foi uma coisa positiva também do desafio, né? A questão do paladar, porque vai mudando. Você
Você não consome farináceos, assim, existem farinhas específicas que entram, mas não entra a farinha de trigo. Trigo está totalmente fora, né? Não Do entra farinha de protocolo, trigo, não exatamente. entra o glúten. Coisas que já dão uma certa, né, predisposição a você ter gatilhos, assim, de comer um pouquinho mais. Não tem. Você come mais comida de verdade. Por isso que eu digo assim, que o desafio é interessante, porque tudo que a gente vai mostrar para você, você vai fazer sozinha. Você vai conseguir fazer sozinha, você vai cozinhar a sua comida. Não tem muito mistério, né? Comer comida de verdade não tem mistério. Por isso que muitas vezes algumas mentoradas, algumas meninas que vêm falar aqui comigo, aí dizem, eu não consigo fazer uma dieta, é muito caro. Aí eu falo, gente, olha, tem de tudo, né? Tem comida cara, mas sejamos sinceros, não é caro, não. Se você for na feira, for no açougue, sai muito mais caro comer aí pizza, né? Uma pizza boa, sai beber, pelo amor de Deus, você vai beber, você não sai, você não gasta menos de R$ 100 na rua. Então, eu Exatamente. acho que a gente deve colocar isso como prioridade, sabe? E o desafio é legal por quê? Porque você tem um acompanhamento, né, de uma nutricionista e etc., para um protocolo que não é tão fácil fazer sozinho. Você Não é consegue? tão fácil, não. Eu acho Consegue. que é meio impossível de fazer sozinho mesmo. O protocolo Ovo de Maps realmente é uma É porque tem coisa. gramatura, gente, tem gramas certinhas, né? Geralmente, nem todo nutricionista, existe, né, nutricionistas que entendem, mas nem todo nutricionista aplica, né? Já aconteceu de eu ir Exatamente. e nunca passar. Então, hoje é uma coisa que, né, alguns nutricionistas mais à frente, que já têm uma noção dessas doenças, né, síndrome intestina irritável, etc., estão conseguindo aplicar. E para mim foi ótimo, né? Assim, eu que já entendia, para você ver que a gente nunca sabe de tudo, né? É. Já achava que entendia de alimentação anti-inflamatória, já entendia de alimentos no geral que fazem bem. Eu não sabia que às vezes as intolerâncias, né? As alergias, intolerâncias podem influenciar no nosso bem-estar. E o E, FODMAP são uma lista relativamente e a grande, questão né? do Food Maps também, que você tinha muita dúvida, é que são alimentos que estão ali na nossa rotina, que são saudáveis, né? Para algumas pessoas. Tipo assim, nunca que eu vou imaginar que um alho e cebola possa me dar alguma reação. Um brócolis, o meu abacate que eu tanto amo, né? Como você diga. Então, a gente tem que ter Difícil. cuidado com isso aí também. Porque, o protocolo FoodMap, você tira vários alimentos que são comidas de verdade mesmo. Que naquele momento você precisa tirar para se conhecer melhor. É como se... O protocolo FoodMap é meio que um autoconhecimento, né? Porque com esses sintomas específicos, você já vê a necessidade de testar, né, alguns alimentos, realmente fazer essas análises. E acontecia muito assim comigo, de eu comer e minha barriga inchar, que é um problema que eu sempre tive, né? E eu realmente não entender mesmo o que estava acontecendo do tamanho da barriga. E era quase que instantâneo, gente. Eu não sei aqui, quem tiver aqui pode até me ajudar e falar que é tipo assim, é coisa rápida, não demora muito não para a barriga já dar uma aumentada. E às Bateu. vezes a barriga que eu acordo de manhã já tá ali, né, meio chapadinha e tipo, na primeira refeição do dia já crescer quase como de uma grávida. É uma coisa espantosa. Espantosa, chata, né? É. E que acontece muito. E muitas meninas que. Ó, Jaqueline falou, muitas meninas vêm conversar comigo e se queixam disso. Ó, a France. Muita. É assim, algo incrível. E aí, Bruna, gente, Nossa, a quantidade. gente, essa questão do inchaço é realmente quase a galera sintoma rei Eu ali. sou assim todos os dias. Mas não é para ser, Bruna, não é. É. Não é para ser, não é para ser assim. Claro que outras questões influenciam, né? Mas a gente tem que começar por um caminho, a gente tem que começar, né, por algum lugar. No meu caso, eu comecei mudando algumas coisas, né? Mudando embutidos, mudando industrializados,
né? Algumas coisas que eu já sabia que me faziam mal, mas vi que não adiantou, aí fui para a estratégia Low Food Maps, entendeu? E se acontecesse de eu ter que testar alguns outros tipos de alergias, porque existe, né, outros tipos de alergias, intolerâncias, aí também vai lá e testa. É assim, tem que testar nosso corpo, tem que ver quais são os alimentos que nos fazem bem. E eu até ouvi recentemente isso de uma pessoa que veio conversar comigo, ela não é nem mentorada, ela veio conversar comigo, que alguém indicou isso para ela, né? Indicou o FODMAPs. Aí ela disse: Eu nunca ouvi falar que maçã faz mal. Aí eu disse: Mulher, não é que faça mal. Mas tem gente que tem intolerância, tem gente que come e passa mal. Tem gente que come e sente gases. Às vezes come e tem uma dor de barriga. Eu sou Uhum. assim muito com leite, sabe? Depois que eu me testei, né, principalmente, eu descobri que eu tenho um nível até elevado de intolerância a leite. Infelizmente, porque é gostoso, né? É um alimento que quando a gente vai na rua, Difícil, né? queijo em tudo que é lugar. Ah, queijo é muito gostoso. E queijo ainda é pior ainda. Aí, Dani perguntou aqui: melhorou, Ana, depois da dieta? Com certeza. Melhorei muito, muito, muito. E eu só pioro quando eu, como diz a história, eu sou safada e como as coisas erradas. Porque eu sei e ainda como. Aí, como diz a É, história, né? Não é culpa do desafio. Eu que não fiz. depois do protocolo, você tem dois caminhos. Ou você sabe que pode comer aquilo, ou você come aquilo e sabe que vai passar mal. É. Entendeu? E é o meu caso, porque eu gosto muito de café, né? Ela riu. É pra rir mesmo. É pra rir pra não chorar em algumas horas. Então, eu gosto muito de café. Eu já falei aqui, né, da minha admiração por café. Café me faz mal. Não só por questão, né, do desafio do Food Maps, por outras questões mesmo. Eu sinto que eu tenho uma sensibilidade, me deixa com insônia. Então, quando eu consumo, eu já sei que vai me fazer mal. A mesma coisa com leite, entendeu? Leite também me faz mal. Mas foram coisas que eu consegui mapear, né? Hoje eu sei a quantidade de brócolis. Gente, é bonitinho o meu prato quando eu boto brócolis. É 4 negocinho pequenininho. É só É. para dizer que eu tô comendo. Eu sei que aquela quantidade não vai me fazer mal, eu como e realmente não me faz mal. Uhum. Não me faz mal. Mesma coisa, cebola, alho. Não consumo hoje a quantidade de cebola e alho que eu consumia antigamente. Principalmente se for meio crua. Antes eu gostava de cebola crua, bastante na salada, na vinagrete. Também gostava de fazer aquele refogado. Eu sou a louca do refogado, né? Botava cebola, botava um alhozinho, botava um bocado de verdura. Ficava quase tudo cru, né? A forma também de cozinhar influencia, é uma coisa que você aprende, né, no desafio. Que alguns alimentos você tem que cozinhar um pouco mais para, né, mudar a forma de do que o corpo absorve, né? Às vezes um pouco mais cru dá mais gases, né, Marcela? Dá, exatamente. Às vezes a gente precisa mudar a forma de preparo para diminuir a questão dos food maps mesmo. Alguns alimentos, outros realmente não tem jeito, né? Alguns É, alimentos cozidos então, são melhores do que crus no protocolo Food Maps, como a beterraba, né? A beterraba a gente tolera mais ela cozida do que ela crua. mas olha, Bruna, vamos Bruna, lá. Não é é, que. não é que faz Fala mal, aí, mas não é que faz são mal. alimentos ótimos. São excelentes alimentos. É que no protocolo Low Food Maps a gente precisa retirar a cebola e alho para dar uma respirada ali naquele intestino, porque eles são alimentos que fermentam. E aí, quando acontece essa fermentação, a gente tem ali um desequilíbrio nas nossas bactérias. E aí, naquele momento específico, você tem que tirar o cebola e alho, mas depois a reintrodução normal. E a cebola e alho é muito tolerada, entendeu? Quase ninguém tem, graças a Deus, né? Quase ninguém tem essa questão com a cebola e alho. É mais em outros alimentos. Existem pessoas que têm? Existe. Mas é quase, assim, não é uma taxa muito alta, tá? Então, pode tirar isso É. da mente. Tira que a cebola e alho faz mal. Eu amo Não é cebola isso. também, graças a Deus. Mas É. foi como eu até comentei ontem, sabe, Bruna? Às vezes a gente exagera um pouquinho porque a gente ama demais.
E o gosto, a cebola é tão gostosa que só de você botar um pouco, ela já dá gosto, entendeu? Então você aprende a reduzir também a quantidade. Às vezes botar só um pouquinho já vai dar, né, aquele sabor. Botar só um dente de alho em vez de três já faz diferença, entendeu? Porque você... Ela falou aqui. Mas duvido vocês, né? Ouvindo vocês, eu percebo, realmente fico muito inchada, mesmo porque eu uso tudo. Então, é exatamente isso. O bom do Low Food Maps é, primeiramente, dar esse descanso e depois você começar a testar o que faz mal E a e ver a quantidade quantidade que faz mal. Pronto, aí eu vou dar o meu exemplo, né? Por isso que eu tô aqui hoje. Cebola é pouca e mais cozida. Se for muito crua, eu sinto gases, entendeu? Aí, geralmente, numa vinagrete, eu boto pouco pra dar aquele gosto na vinagrete e tal. Mas se deixasse antes, era uma cebola e um tomate, o que eu gosto, né? Então, eu vi que eu tinha que reduzir a quantidade crua, principalmente, e cozinhar mais, e mesmo assim botar uma quantidade que é suficiente para dar o sabor, para fazer o efeito que é a cebola. Uhum. Mas se tratando de dieta anti-inflamatória, se tratando de benefícios, o alho e a cebola, ambos são muito bons. Mas aí vai, né, a questão do você saber a quantidade que faz bem para você. Por isso que é interessante fazer, né, a questão do desafio. A Jéssica falou lá em cima, eu como brócolis não, couve-flor, já sei que eu passo mal. Mas imagine se Molho, você come brócolis, couve-flor, feijão, tudo de uma vez. E aí você vai. Como é que quando você sabe o que chega foi que lhe ali, deixou mal ó, de vez? ele não sabe o que fazer. É tanta coisa que ele, ó, não tô nem aí mais, vou deixar tudo aqui fermentando. E aí você acaba passando mal. Então, tá, a Tati falou isso, mas a cebola e o alho não são considerados anti-inflamatórios? Então, foi o que eu disse. Foi o que Eles falamos são aqui agora. anti-inflamatórios, Cebola e são alho. alimentos maravilhosos. Isso, Mas você tem que testar, né? Se você sente esses sintomas, você tem que testar a quantidade que faz bem para você. Porque exatamente. a diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem, né? Uhum. Então, Inclusive aí os você come muita alimentos. cebola. Deixou de ser inflamatório, tá inflamando o seu intestino, né? Está inflamando o seu intestino. A mesma coisa é o alho, e dentre outras coisas, né? Que a gente já sabe que são anti-inflamatórios. É que nem comer muito gengibre. Gengibre é super anti-inflamatório. Você vai comer um gengibre todo? Você não tem como. O estômago não aguenta, vai doer, vai machucar. Vai doer. Vai acabar doendo, né? Vai acabar causando. Canela. Canela, se eu pudesse, eu consumia canela de manhã, tarde e de noite, mas tem que ir com calma, né? Todos os alimentos, ervas, o que quer que seja, eles têm efeito no nosso corpo. Então a gente tem que saber dosar, porque senão deixa de fazer bem para fazer mal. Ó, Exatamente. eu quero assim. Aqui, ó. Só consegui identificar essas intolerâncias porque fiz o protocolo Low Food Maps. Hoje sei direitinho o que posso ou não comer. Jéssica falou. É Então, exatamente eu esse o já. foco do Low Food Maps, né? É exatamente esse o foco. Saber o que você pode comer, saber o que você passa mal, dar aquela respirada no intestino, dar aquela melhorada ali naquele intestino, na baguncinha que tá lá. E saber a quantidade também que você pode tolerar, né? É interessante Tem gente, demais. tem gente que tolera melhor o leite, por exemplo, come mais queijos. Eu nem sinto essas coisas todas. Aham. Consegue comer mais queijo. Outras, se comer queijo, é capaz de papoca a pele, começa. Não estou falando nem nível alérgico elevadíssimo, às vezes uma intolerância simples. E aí, às vezes, você só sabendo a quantidade, né, que você deve consumir, você come às vezes, come com gosto e não passa mal. Ó, aqui, ó, Marcela, excesso de probióticos podem ter efeito de fermentação negativa no nosso intestino? Essa questão dos probióticos a gente tem que ter muito cuidado de achar que todos servem para nós, mas não é assim, tá? Você fala de probióticos manipulados, né? Não de probióticos alimentos. Essa questão de probióticos a gente tem que ter cuidado sim. Não é simplesmente, vou fazer o protocolo de MAPS, melhorar meu intestino e ali empurrar
Já tomo probiótico. Tem que ter ali um cuidado e um acompanhamento para ver o que é melhor para você. É muito particular, entendeu? Não é geral. Cada um precisa de uma coisa. Minha experiência com probióticos, eu vou até aproveitar a carona, porque uma das coisas que me fizeram fazer o desafio foi o uso de probióticos. O que foi que aconteceu? Eu fiz a dieta anti-inflamatória, comi tudo que tinha que comer, senti esses incômodos e o que me tacaram de cara foi logo o quê? Probiótico. E E aí, aí fez um efeito totalmente rebote, foi muito pior. Eu fiquei muito mais mal. E eu ligava desesperada para a pessoa, né? Eu não tô entendendo, como é que eu posso dizer isso, né? Eu estou soltando gases, em excesso, tá doendo, tá doendo minha barriga, eu não sei o que está acontecendo. E não, mas continue, porque tem um tempo de adaptação. Eu sei que esse tempo de adaptação não passou. E eu fiquei muito mais com problemas, né? Constipada, porque o meu efeito é muito mais constipação do que a diarreia, né? Que tem em outras pessoas. Eu fiquei muito mais constipada, com muito mais gases. E aí eu vi que, opa, não é probióticos que vai me curar ou vai ajeitar isso aqui. Tem na alguma coisa muito verdade, maior. o que aconteceu, eu acredito, pelo que você me contou, pelo relato, foi que você tomou os probióticos errados mesmo. Não era para tomar aquela quantidade, como Jéssica falou aí, em excesso. Deu efeito rebote em você. Como eu falei, é muito particular. Né? Em algumas pessoas poderia ser benéfico, mas em você deu efeito rebote. Não era aquele momento, não era aquilo que você teria que tomar naquele momento. E aí acabou te dando esse efeito rebote, que foi gases, era uma metralhadora, né? Basicamente. Não, mas não é só isso. Eu acho que a gente, além dos probióticos certos, eu acho que a gente tem que estar preparada para tomar probiótico também. Eu não Sim, sabia se eu estava preparada, entendeu? exatamente. A Eu gente, não se sabia se tiver, eu estava preparada. exato, se tiver bagunçado ali o intestino, não adianta de nada você tomar probióticos, né? Assim, manipulado, certo? Não a questão alimentícia. Então, vamos lá Pois para é. sua quarta semana, que foi a de introdução total, né? Reintrodução total ali de todos os grupos, né? Que aí você ficou bastante medrosa, mas deu Foi, certo. foi. Então, aí a última semana para mim foi complicada porque eu fiquei realmente com medo de voltar a comer. Porque eu estava me sentindo bem, né? Eu até perguntei se eu poderia ficar mais tempo. Ela disse: olha, você pode continuar, porque é um protocolo que você pode fazer de 6 semanas, 8 semanas, né? Mas não é interessante ficar nele o tempo todo, né? E eu não vou mentir que eu fiquei temerosa, fiquei assim. Foi difícil para mim para voltar a comer as coisas normais, assim. Normais não, gente, porque tudo é normal. Baixo Quando eu digo envolvimento normal, é assim, ou alto baixo, envolvimento. exatamente. Exatamente. Mas aí eu fui, como ela sugeriu, fazendo por grupos e fui aumentando, né, ao decorrer dos dias. Porque é um erro que acontece muito, as pessoas, tipo, liberou, vou testar, aí come um prato de feijão. Liberou, eu vou tomar um copo de Nescau com leite. Vai tomar logo um copo de leite, entendeu? Então, é uma coisa que eu até aconselho. É o tipo de erro que não é interessante de você cometer. Você tem que começar aos poucos. Por grupo, né? Ela fazia por grupo. Tipo, o grupo hoje vai ser os polióis. O grupo hoje vai ser tal esse. E aí, por refeição, eu fui introduzindo aos poucos. Ao decorrer desse período, eu fui vendo que alguns realmente eu tinha intolerância e eu sentia dor. E quando você sente a dor, quando você tá mais limpinha, como diz a história, né? Ela incomoda. Porque você sente na hora, você fica super sensível àquele alimento. Até Marcela falou, se incomodar mais que o normal, é, como diz a história, tome o que você já conhece, porque né, o desafio entra também com alguns fitoterápicos, alguns chás que auxiliam nesse sentido, né? Dão esse gás para você voltar meio que ao normal. Volte ao normal, espere, né, o efeito e introduza menos, porque querendo ou não, você
tá mais sensível, seu corpo tá tipo. Na palavra não é limpa, né? Mas assim, ele tá desacostumado, né? Desacostumado, e aí quando você começa, você sente mais. E foi assim. E aí eu fui introduzindo aos poucos, até que hoje, né, na minha rotina, eu já tenho quase todos os grupos, eu consumo todos os grupos. Só que alguns eu consumo menos. E eu até comentei na live passada de ontem que eu inventei de tomar um sorvete que tinha xilitol, porque eu perguntei, esse sorvete é como? Aí ela disse, não é industrializada, é caseira, é feita aqui. Aí eu, e açúcar? Aí ela, não, é sem açúcar. Aí eu pensei, deve ser da fruta, o açúcar da fruta. E eu senti, e outra coisa, se seu paladar fica, quando você está acostumado a não comer açúcar, é engraçado, porque quando você come qualquer coisa, o gosto ele fica lá nas alturas, né? O açúcar parece que tem mel ali. Aí eu vi, tem alguma coisa errada que eu fiz aqui, tem açúcar. Ela, não, tem xilitol. Aí eu, tá certo. Não foi meia hora, eu tive uma dor de barriga terrível. A sorte que deu tempo de chegar em casa. Eu comentei isso na live passada. Foi. E foi assim, aí eu descobri, gente, então me lascou. Eu não posso comer muito, não, viu? Ó, O Maria Alva que comentou. tomar para O que tomar para acho que é dor e desconforto. evitar a dor? Protocolo Low Food Maps. Amanhã, Tem a... amanhã esteja na nossa live que você vai saber. Então, eu acredito que o melhor remédio é o alimento mesmo. Com certeza. Existem coisas que vão lhe ajudar, né? Algumas enzimas digestivas, algumas coisas que vão lhe ajudar na digestão desses alimentos. Mas a comida de verdade é o que vai dar mesmo esse help para você, né? Introduzir Primeiro alguns alimentos momento, diferentes na sua é, rotina. exatamente. A priori, você tem que optar ali por uma base alimentar bem elaborada, bem legal. Dar ali todo o suporte em relação a nutrientes e tudo. E aí depois, se continuar, e você vai investigando em relacionado às outras coisas para melhorar esse E desconforto. sabe, é Mari, né? Ô Mari, a importância é tão grande do intestino e a gente não tem essa noção que até as suplementações, muita gente vem para mim e pergunta, Ana, que remédio eu tomo? Que cápsula eu tomo? O que é que eu tomo? O que é que eu tomo? Gente, tomar, se você não está preparada para receber, vai ser inútil. Você só está botando. Você só está gastando dinheiro. Só tá A gastando. palavra é essa. Você só tá gastando dinheiro. E vou lhe falar. Curcumina é caro. Curcumina é caro, NAC é caro, que são suplementos excelentes, maravilhosos. Se você não estiver preparado para recebê-los, seu intestino não estiver preparado para recebê-los, é inútil. Você vai estar gastando dinheiro à toa. E aí vai estar culpando, às vezes, até o médico, o nutricionista, o terapeuta holístico, por um tratamento que não está funcionando, mas não é culpa dele. A culpa nem sua, assim, né? Diretamente. Você não está fazendo de propósito. Mas é o seu intestino que não está funcionando bem. Uhum. Aí, começar com uma base alimentar é a primeira parte, né? Cúrcuma é uma fortuna. Gente, curcumina é uma fortuna. Só quem compra sabe. É caro. Então, para não gastar dinheiro à toa, vamos começar pela primeira base, que é testar alergias, é comer comida de verdade, é melhorar o intestino. E nesse sentido, temos que agradecer, né, aos nutris, né, as pessoas que estudam para isso, né, cuidam disso, né, têm noção, estudam para poder nos auxiliar nesse sentido. Deixa eu ver aqui o que as pessoas estão falando. Estou sentindo muito desconforto e perdendo peso. Não é um bom sinal. Nenhum dos dois é um bom sinal. Uhum. Né? Perder peso só é natural se você mudou sua alimentação e você estava acima do peso. Aí significa o quê? Que as coisas estão indo para os trilhos, né? Mas perder peso, assim, se você já está no peso ideal e não é a sua intenção, não é legal, não. Tem que rever isso É um mesmo, viu, sinal Mari? para rever aí o que está acontecendo. Ana Paula falou, melhorou o intestino e diminuiu as dores, retirei o glúten. E isso, o glúten realmente em algumas pessoas tem... Ele não entra, ele não entra. Ele não entra no protocolo Low Food Maps também. A gente retira totalmente o glúten, a lactose, né? E aí depois, nas últimas semanas, a gente reintroduz aí para ver se é isso mesmo que você não tolera e tudo mais.
Então é isso, né, Ana? É isso. A Ana deu o relato dela aqui. Um relato desesperado. É. Mas que hoje em dia já está muito mais tranquila em relação a mapear essa alimentação, em relação a esses altos fluimétricos aí que não tolera. O xilitol aí foi um deles que ela consumia muito, não sabia o que estava acontecendo e era uma bagunça. E aí hoje está muito melhor em relação a absorver a suplementação que ela toma para endometriose. Já melhorou muita coisa. E Então, sempre está melhorando, né? isso foi Querendo ou só... não, é um processo contínuo, né? Melhorar intestino, suplementar, o que quer que seja, é um processo contínuo. Se vacilar, se você voltar, sair dos trilhos, você começa a sentir novamente, né? As dores, o incômodo e etc, né? A primeira parte é se conscientizar, porque o problema hoje é falta de informação. Até um dia desse eu não sabia o que era FODMAPs. Eu não sabia nem o que era dieta anti-inflamatória, né? Há 3 anos atrás. Então, a primeira parte é você saber que existem métodos, né? Principalmente esses iniciais que têm relação com a alimentação, e aprender, né? Que pedir ajuda, né? Ver, né? Pessoas que podem lhe auxiliar nesse sentido e etc. Aqui, uma perguntou, o que devo fazer? Então, aí como você já falou isso tudo, a gente que fala, né, Mari? Tem que cuidar da alimentação. E o protocolo Low Food Maps auxilia nesse sentido. Por que a gente está falando sobre o protocolo Low Food Maps? Porque a gente tem um desafio, né? Eu aqui, né, da Convivendo com a Endo, em parceria com a Marcela, para auxiliar nesse sentido vocês, né, portadoras de endometriose, o que quer que seja, que vocês sintam, esperem em Deus que quem fizer sinta os mesmos benefícios que eu. Porque eu também não posso lhe dar essa 100% de garantia. Porque vai depender de você, vai depender do seu corpo, do seu intestino, o que quer que seja. Então, amanhã a gente vai falar especificamente sobre o desafio, falar que vai ter, o que não vai ter. E aí, quem quiser assistir, né, vocês estão sendo convidados para isso. Hoje eu vim falar sobre o meu relato especificamente. E amanhã a gente vai falar sobre como é o desafio. E para quem está passando por isso, né, quer um auxílio, quer um guia, né, eu acho que esse é um momento legal, importante. Eu acho que não custa tentar, mesmo porque, gente, é alimento de verdade, né? Não tem nada de mágica nisso. A gente não vai ensinar nenhum abracadabra para vocês. A gente vai ensinar algo que funciona para muitas mulheres. E aí, amanhã, se vocês quiserem, né, convidados, eu não sei se vai ser no meu perfil, no de Marcela, mas de qualquer forma, ambas vão entrar. Então, vocês vão ver que eu... Hã? Nós vamos Hã? aparecer, né, em bolinha de Vamos live. aparecer, E Você vai ver as bolinhas, né, de live. quem tiver interesse, quem está aqui, tem interesse nesse protocolo, é só clicar lá no link da nossa bio, ou na minha, Marcela Secundo, ou na Diana, Convivendo com a Endo. Vai estar lá o grupo VIP do protocolo Low Food Maps. E lá a gente entrega algumas notícias em primeira mão. Então, quem tiver interesse, quem tiver com esses sintomas que a gente falou aqui, quem já conhece o Low Food Maps e quer fazer a Low Food Maps, entra lá na nossa bio, que vai estar lá. O nosso grupo VIP ainda está disponível até amanhã, viu? Até amanhã. E amanhã vai ter nossa grande live, que a gente vai falar do desafio, vai soltar tudo que vai ter lá dentro do desafio. E vocês vão ser direcionadas para a nossa página, quem tiver interesse em participar. Né? Tá, então, Marcela, e o print? Ah, sim! Nem tanto... As pessoas não estão ligadas no print. Acho que nem sei se todas as pessoas que estão aqui estão sabendo do print. Não sei. Explica aí, Marcela. Como... É uma questão do grupo VIP Low Food Maps, né? Quem tá lá já tá sabendo de tudo. A gente vai agora para o momento do print, porque a gente vai sortear uma vaga para o nosso protocolo gratuita. Uma vaga gratuita. Então, quem tá lá no grupo, gente, horário do print. Vamos lá, Ana? Bora lá? Vamos. Bora. 1, 2, 3 e... Foi. Olha, ontem eu recebi altas mensagens do pessoal com os prints, mas foi cada foto engraçada. E os momentos tudo doido, assim. O que vale é participar.
Foi engraçado. Estavam mandando. Eu disse, gente, pelo amor, tira um print, pelo menos eu com a cara bonita. Então é Mas é isso, isso gente. lá. Então é Tem isso. mais perguntas, pessoal? Se vocês É, tiverem, quiserem perguntar, aproveite, porque eu não sei se vai ficar aqui mais de uma hora. Já estamos, né? Já temos mais de uma hora. Às vezes as lives Aí eu tenho ficam medo de cair, né? Porque eu acho que voltou a cair depois de uma hora. Então a gente tenta acelerar um pouquinho. Até que a gente conseguiu responder, né? Porque as perguntas que iam surgindo eram perguntas que casavam com o o assunto do tema. momento. Aqui na bolinha de interrogação não tem pergunta. Então, se for fazer, faça agora. Eu não vou dizer se cale-se para sempre, não, porque vocês podem ir lá no grupo e fazer as perguntas lá, porque a gente vai abrir essa semana, né? O grupo para Justamente para poder fazer perguntas. Para fazer essas perguntas sobre a live. Então, não é cale-se para sempre. Pergunte. Sempre, sejam questionadoras, estudem, que isso vai ajudar muito vocês no processo de qualquer coisa, não só melhoria de doença e etc. Conhecimento é poder, né? Então, perguntas não, ó, a pessoa já está começando a sair. Então vamos lá, Marcela. Muito obrigada pela sua Obrigada, presença. isso. Ai, por você também. E amanhã, gente, 8 horas. Amanhã, 8 horas, estejam aqui. Amanhã vai ser cheio de novidades aí. Então, tchau, gente. Um beijo. Já Obrigada por sabem, né? Qualquer coisa, fale com a gente. Tchau, tchau. Beijo. Senhor assistir. abençoe vocês. Tchau, tchau.